Há 2 meses e meio atrás, eu estava muito bem. E aí eu me empolguei e eu queria fazer com 60 quilos, minha última repetição. E aí eu fiz super bem. E eu sou muito empolgado, eu fui por 62,5, que era uma quarta pedida extra. E nessa eu acabei lesionando. E aí o laudo foi muito desastroso. Eu tinha rompido praticamente os meus ligamentos do ombro. Então eu fiquei sem treinar para me guardar para o campeonato. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Fitocast, o podcast da Fitocanábica. Aqui a gente está hoje com o Billy, fisiculturista e atleta de levantamento de peso e paciente da cannabis medicinal, paciente da Fitocanábica. Está aqui para contar um pouquinho a história dele, uma história muito bonita de superação, de garra, e vai também colocar aqui como o tratamento veio para contribuir nesse processo, né? Contribuir, o Billy ele teve um problema ali de ombro e mesmo assim conseguiu participar do campeonato, trazer o título para casa. É um atleta incentivado pela Fitocanábica, então um prazer imenso estar aqui, um prazer imenso estar podendo contribuir com o esporte, contribuir com coisas que a gente acredita, né? Contribuir com uma pessoa legal que a gente conhece também, que está perto. E também aqui com o Thiago, que é referência máxima também, que participa do projeto da Fitocanábica. E estamos aqui para bater um papo, na verdade. E bem-vindo, Billy, bem-vindo, Thiago. Valeu, João. Obrigado, Billy, por estar aqui, tá? E por poder compartilhar a história. Tu já tava falando ali, né, nos bastidores, falando de uma coisa que para mim é muito importante, assim, né? Que é fé. E sabe que fé no sentido etimológico tem essa questão da fidelidade, né? Assim, manter-se convicto de que as coisas... E o teu exemplo de vida é um pouco disso, assim, né? Tu manteve a convicção de que o título viria, né? Então, campeão 2026 do Arnold Classic, parabéns. Supino, quanto supino? Supino não, Power Bíceps. Power Bíceps. Vamos começar já. Quanto que o Billy consegue carregar de peso? Legal. Bom, boa tarde, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. Realmente é algo que eu reforço o que você falou, né? É movimento pela fé mesmo, né? Eu acho que o meu maior peso que eu carrego é a minha fé, né? E através dela que eu consegui. Então, eu participo do Powerlift, né? Desde 2000, que eu montei uma equipe na cidade de Araras, interior de São Paulo, ao qual eu tinha uma academia, e formei uma equipe de competidores. E no nosso primeiro campeonato, nós somos vice-campeões brasileiros, né? Então, era uma cidade muito pequena que nunca imaginou que uma equipe conseguisse um feito tão nobre como esse, de nós conseguirmos, né? Uma conquista, assim, relevante. E tem até um fato meio cômico, né? Porque eu não estava feliz, porque por eu ser técnico da minha equipe, eu tinha acesso às pontuações, né? Então, eu fui averiguar algumas coisas que eu achei estranho e realmente a gente ia ser campeão. Só que eles não iam aceitar uma equipe de uma cidade pequena já ganhar já de cara. E estava sendo televisionado ao vivo, por ser um campeonato brasileiro. E aí eu fui abordado porque eu estava triste se eu tinha sido vice-campeão. Falei, estou triste porque era para a gente ser campeão. Mas como assim? O que aconteceu? Eu falei, a gente teve algumas falhas de contagem de ponto, ao qual a gente ficou em segundo. Isso aí acabou meio que me banindo, que a confederação ficou muito chateada por eu agir de sinceridade, né? E aí foi quando eu parei, né? E eu fui só voltar em 2010, morando já aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Daí eu voltei a competir, não com equipe, mas um treinamento individual, eu comigo mesmo, né? Mas a pergunta, quanto é o... Tá bom, vamos lá. Vamos pôr há uns 2 meses e meio atrás, eu estava no meu auge para esse campeonato que eu já tinha sido convocado para participar. Então, eu já estava fazendo a rosca direta com 50, 55 e 60 quilos. É uma marca muito boa pela idade. Eu faço parte da equipe de Master 4, que são atletas que pesam... que tem a idade de 56 a 61 anos. Eu completei 60 anos agora, dia 29 de abril. Então, vamos falar que foram 2 presentes que Deus me deu, né? O meu aniversário de 60 anos e a conquista do campeonato mundial que eu sempre busquei, visto que em 2010 já havia sido campeão brasileiro e sul-americano
no powerlift. Aí eu participei do supino, como você disse, Thiago. Aí o supino, em 2010, eu fiz com 132,5, a minha última pedida, que a gente sempre tem 3 pedidas, né? A primeira, que a gente se classifica, que a gente garante que faz, a segunda a gente tenta melhorar, e a terceira a gente vai para o extremo da nossa força, que é onde a gente vai se destacar. Então, foi 132 no supino, no levantamento terra eu fiz com 180, e no power bíceps eu fiz 67,5, que é onde eu fui recordista. Né? Atletas mais jovens não conseguiram erguer dentro da categoria corporal, que eu participava da categoria de 75 a 82,5 kg. Então é sempre separado por faixas etárias, né? Atualmente de 56 anos a 61, que pesa entre 75 quilos até 82,5, né? Esse ano. E na época eu estava na mesma categoria, eu sempre consegui manter o meu peso estável dentro desse, né, peso corporal. E aí... 132 quilos no supino? É um bebê elefante. É levantar um bebê elefante, basicamente. Não, eu não sou muito fraco assim, mas eu coloco 35 de cada lado. E já é bastante, pô. Mas você vai olhar, vai dar 85 quilos. Mas não é pouco, viu, João? Tá fazendo propaganda, né, João? Do teu supino não, aqui, né? Pô, 35 eu tô falando, imagina, pô, o bicho coloca 50 quilos a mais. Mas muito peso olha mais. só, você está se subestimando, porque 35 com 35 é 70, a barra tem 20, são 90 quilos, você faz repetição, você é muito forte. Porque no meu caso... Minha moral. No campeonato tá é 130, um né? movimento apenas, né? Então você não está fraco, pelo contrário. Eu vou te treinar para ser campeão brasileiro, sul-americano e mundial. Hein? Bora. Eu tava falando e na minha cabeça já um monte de coisa assim, né? Porque a gente tá aqui num campo é importante as pessoas saberem, né? No campo da performance mesmo, né? Sim. Que é você conseguir... performance por conceito é você conseguir maximizar as suas capacidades, né? Ser mais eficiente, ser mais capaz de responder a um determinado desafio comparando seu desempenho com outras pessoas. Então a gente está aqui com um atleta de alto desempenho, isso é bem importante, assim. E aí a pergunta que as pessoas podem estar fazendo, por que o Billy está, né? Assim, por que ele está nesse podcast, né? Sim. Primeiro porque eu acho que a gente, enquanto seres humanos, a gente precisa ouvir histórias de performance, histórias de superação, histórias de pessoas que perseveraram nos seus sonhos. E tu acabou de dar um exemplo, né? Sim. De um problema, uma desistência, depois retorna e você coloca os teus sonhos em... Mas o ponto que eu queria já trazer de cara, assim, né? Além de te parabenizar, é que na vida nem tudo são flores, né? Sim. Nessa jornada da performance. Pelo contrário, né? A jornada de performance é muito espinho para... Poucas flores. E acho que vale a pena, assim, de repente, tu compartilhar, porque é uma história que a gente já acabou conhecendo, né? Sim. E aí isso aproximou você, né, de tratamentos. E Sim. como é que foi essa, assim, quais são as dificuldades? O que tu encontrou aí como barreira, desafios? Eu vou dar uma resumida, né? Com 17 anos eu estava no meu auge como jogador de futebol. Cheguei a fazer peneira no São Paulo, futebol clube, ao qual sou São Paulino também, ressaltando, né? E aí eu tinha um bom desempenho, eu passei por 2 testes, né? Só que eu tinha muitas dores na minha coluna e nos meus pés. E não era normal. Aí eu fui buscar, né, um especialista nessa área, um ortopedista, e foi diagnosticado que eu tinha 2 ossos a mais nos meus pés, um em cada lado, que era um ossinho que não era para estar ali, conforme os impactos ele doía. E tinha muita dor na minha coluna, e foi diagnosticado que me faltava uma vértebra na minha coluna cervical. Diante desse fato, eu já fui praticamente excluído para ser um atleta de alta performance, né? Imagina. Então, o que eu fiz? Na época, ele me sugeriu tirar os ossos do pé e fazer uma fisioterapia que depois não ia mais ter dor. Só que tinha o meu lance da minha coluna. E aí ele sugeriu, na época, né? Eu tinha 17 anos, imagina, faz muito tempo atrás, né? 43 anos. Aí ele me sugeriu não pôr um corpo estranho no meu corpo, que seria uma prótese, poderia haver uma rejeição. Isso ia comprometer a minha vida. E aí eu acabei que fiz só dos pés. E eu fiz logo nos 2 pés. Literalmente eu virei uma serpente, né? Ele queria fazer de um pé, depois do outro, para eu poder me locomover. Mas eu falei, não, eu quero sofrer uma vez só. E aí, literalmente, eu virei uma serpente. Eu rastejava para poder me locomover.
E aí eu comecei a fazer fisioterapia, recuperei e o futebol passou por causa da idade e tudo. E aí eu fiquei muito decepcionado. Eu entrei numa academia e comecei a erguer pesos que nem eu acreditava. Então o professor brigava assim, pô, você é louco, você começou agora, você não vai fazer isso, por que você monta? Eu falei, porque eu tô conseguindo. Ele falou, eu duvido, ele duvidava. Ia lá e fazia. Então ele falou assim, cara, não tenho o que falar, não vou mais prestar atenção em você porque você é louco, né? Porque imagina, uma semana já estava pondo peso. Então, isso foi uma coisa que me motivou, que eu vi que eu tinha potencial para isso. E dali eu comecei a subir os pesos. Eu de 58 quilos corporal fui para 82,5. Então, eu fiquei irreconhecível, porque quem me conheceu, eu mudei, né? Eu deixei crescer a barba. Na época eu tinha barba, tinha cabelo, né? E Depois aí... tem que mostrar uma foto, né? eu posso conseguir. E aí foi uma transformação muito grande, mas uma transformação mais interna, né? Naquele momento eu vi que Deus tinha propósito na minha vida e Deus sempre foi a base da minha vida, né? A minha mãe conseguiu trazer o evangelho para a família toda e a gente segue isso como sagrado, né? Eu não levanto sem orar o Salmo 23, o Salmo 91, Pai Nosso. Isso é uma couraça que eu tenho comigo, né? E sempre com essas orações eu consigo superar um monte de obstáculos, né? Foram muitos, não foram poucos. Estou citando alguns só, né? Sim, sim. Mas e aí com relação à preparação agora desse último né, campeonato, assim, né? Tu contou pra gente ali que tu teve um período de lesão e aí medicação para dor e como é que tu... Então, há 2 meses e meio atrás, anterior ao campeonato, foi agora em abril, né? Eu estava muito bem. E aí eu me empolguei e eu queria fazer com 60 quilos, minha última repetição. E aí eu fiz super bem. Depois, se der, até a gente combina de eu mostrar eu fazendo. Foi super fácil, dá para notar que eu fiz bem. E eu sou muito empolgado, eu fui por 62,5, que era uma quarta pedida extra, que seria mais ou menos para quebrar o meu recorde pessoal. E nessa eu acabei lesionando. E aí o laudo foi muito desastroso. Eu tinha rompido praticamente os meus ligamentos do ombro. Então eu fiquei sem treinar para me guardar para o campeonato. E aí eu fiz isso. Eu não treinava nada, por medo de machucar outras partes do corpo. Porque, queira ou não, a musculação, para quem quer levar para um nível competitivo, ela exige os extremos, principalmente no powerlift, né, que a gente tem que provar a nossa força. Aí eu acabei meio que parando, mas focado na fé. Eu vou competir, eu vou ganhar, vou competir, vou ganhar. E a palavra tem poder, né? Aí vem uma vírgula, né? Aí tava lá eu e o Alex na Black Iron, né? Que é a academia que a gente malha e que o Billy também treina lá e é professor também. E aí o Billy falou que ia competir e tal, e que tava cheio de problemas, assim, a nível de dor. Falou que não tava dormindo nada, né? Que tava, pô, eu não consigo dormir de tanta dor, meu ombro tá zoado, mas eu vou na competição e eu vou ganhar. E aí a gente, enquanto pessoa que tem uma empresa de cannabis, a gente conhece os benefícios da cannabis medicinal para o esporte, né? Que são inúmeros, inclusive. Desde a parte de melhoria do sono, acelerar a recuperação muscular, até o próprio processo de ansiedade também, né? Que às vezes o atleta de alta performance, ele também vive um processo de ansiedade, né? Imagina, o cara tá ali para quebrar um recorde e tal. Então, é meio que um medicamento multibenefício, assim, né? Para esporte, tanto que tem um bocado de atleta que faz tratamento na NBA, a gente vai ver ali Kevin Durant, tem uma série de atletas que se tratam para, enfim, para melhorar a saúde mesmo, né? E aí a gente falou com o Billy, pô, Billy, por que não tenta um tratamento com a cannabis medicinal, visto toda a questão que ele falou? Estava tomando um bocado de remédio para dor, coisa para dormir, e ainda assim falou que não dormia. E aí foi que ele iniciou um tratamento com a gente. E aí que pode contar mais, assim. Então, nesse dia foi muito interessante, né? Eu lembro como se fosse hoje, dia 8 de abril. Estava faltando 17 dias para eu competir, né? Aí numa conversa com o João, com o Alex, eu tinha comentado com eles. Eles, pô, vamos entrar com óleo medicinal, vai ser legal, né? Vai te ajudar bastante. E realmente fez uma diferença tremenda, né? Me deu o sono que eu precisava, né? Porque no sono a gente consegue restaurar.
que a musculação ela é ingrata, ela quebra as fibras para depois, no sono e na alimentação, elas se regenerarem. E eu não estava conseguindo dormir, porque era muita dor. E o meu caso seria de cirurgia, eu ia ter que operar, mas eu pus na cabeça, eu falei, não vou operar, eu vou fazer de tudo que eu puder. Pelo menos não agora, né? Justamente. Pelo menos não agora. E o benefício foi tão bom, né, que você vê em 17 dias, eu comecei a tomar as gotinhas 10 de manhã e 10 à noite, e aí eu hibernava, ou seja, não tinha dor, eu estava dormindo, né? Então eu fiquei muito surpreso, né? Foi uma alegria muito grande de ter amenizado essa dor, né? Porque era uma dor chata, né? Quando você rompe, né? Ligamentos, dói muito. E de lá para cá, foi. Aí vocês me patrocinaram, né? Agradeço mais uma vez, foi de extrema ajuda, né? Não só ajuda financeira, porque há uns custos altos, né? Viajar para São Paulo, hotel, tudo, né? Inscrições. E aí a fitocanábica me deu esse respaldo, esse apoio, né? Me deu os medicamentos dos óleos medicinais, e aí eu fui subindo uma gotinha a cada dia, né? Então, tá fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Tenho dormido bem, estou conseguindo treinar, por incrível que pareça, né? Você vê, quando eu competi, eu acabei agredindo um pouco mais, né? Porque eu estava lesionado, então é como uma ferida, ela está cicatrizando, eu vou lá e cutuco ela, volta, né? E aí depois de uma semana eu voltei a treinar de novo. E estou treinando porque eu já fui convocado para um outro campeonato agora em outubro, que é o Mister Olímpia, né? Ao qual eu vou ser árbitro desse campeonato e vou ser atleta de power bíceps e de levantamento terra, que é em outubro agora, que a gente vai estar junto lá de novo, né? Sim, e vai bater os 62,5? Sim, esse é meu sonho, né? Bater 62,5, porque era o que eu estava próximo de fazer. Daí agora eu tenho esse tempo, já quero chegar em umas 40 gotas aí, né? Porque é a meta, Não, né? aí sobre isso tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o efeito ele nem sempre melhora, né? Tem uma faixa ali ideal, tem que ir conversando com o médico que te acompanha. Porque meio que tem uma curva invertida, um U invertido. Então, a gente vai aumentando as gotas, vai melhorando o efeito. Sim. Mas chega num ponto que quanto mais você aumentar, ao invés de continuar melhorando o efeito, começa a piorar um pouco o efeito. Vou ter que puxar o freio, porque eu estou empolgado. Exato, empolgado. calma. Mas aí, então... Até um cuidado importante, assim, né, João, para quem assiste, né, que é esse acompanhamento com os médicos prescritores, né, que olham para cada caso e prescreve conforme, né, a necessidade, enfim, que é, inclusive, uma responsabilidade que a Fito tem, né? Contribuir para o manejo da dose, né? Porque às vezes tem pacientes que... A gente tem uma comunidade também de pacientes, né? Então, às vezes, um paciente, ele vê na comunidade a dose do outro paciente. Ele acha que, aquela quantidade de gotas funcionou para aquele cara, será que é a mesma quantidade que vai funcionar para mim? Só que, às vezes, são condições de saúde diferentes, são medicamentos diferentes, com concentrações diferentes, às vezes canabinoides diferentes. Então, o tratamento ele é muito individualizado, né? Então, meio que é cada um ir encontrando o jeito que funciona para si. E é natural que a pessoa, às vezes, tá tendo um efeito ótimo. Se eu tomar 3 gotinhas a mais, será que vai melhorar bem mais? Às vezes não melhora. Às vezes você fala, 3 gotas antes estava melhor o efeito. Então, o ideal é meio que encontrar a dose certa para si e perseverar ali naquela dose. Sim. Fabrício, que tinha comentado comigo, que ele tem me dado toda a assessoria nessa postologia, né? Ele falou, vai indo, né? Então, já estou nas 17 gotinhas já. E tem sido maravilhoso. Tenho dormido muito, descansado muito. E junto com a minha fé, eu acho que o processo regenerativo está vindo, porque eu não vou operar. Eu já deixei que eu não vou operar, né? Então, eu dou aula há 40 anos, então eu tenho alguma coisa que eu crio, eu sou autodidata, eu crio movimentos diferentes, ângulos diferentes, elevações diferentes, que eu consiga fazer para não ficar totalmente parado por essas limitações devido a essas contusões que eu acabei adquirindo, que são inevitáveis, né? É difícil achar um atleta de performance que vai competir, um brasileiro, um sul-americano, um mundial, que ele não se lesione, porque a nossa modalidade é agressiva, é bruta, é mostrar nossa força, então a gente
tem que ter sangue no olho mesmo, senão não faz. A gente conversa bastante sobre isso, né? O João comentou que a gente entende que saúde é um movimento comunitário, assim, né? Então, a tua vinda aqui é parte disso, né, João? Assim, a gente quer ouvir as pessoas, a gente quer dar humanidade para os vários, né, tratamentos de saúde, a gente quer que as pessoas aprendam umas com as outras, porque a gente entende que já tem bastante robô no mundo, né, João, e que dar vida, né, e essas várias experiências, elas são importantes. E aí, claro, né, a gente vai... Cada vida, cada estrutura, cada pessoa vão carregar os seus desafios, as suas necessidades de conquistas, os seus desafios com saúde, que são os meus, os do João e os teus. Mas eu falei disso porque te ouvindo aqui, tu falou uma palavra que para nós é muito importante, né, que é força, né? A gente às vezes acha que força é um conceito abstrato, né? Então, o reestabelecimento da saúde é isso, né? É o que você está mostrando, assim, é essa condição que a gente quer dar para os pacientes de ter força, né? Ter força para construir bons relacionamentos, ter força para restabelecer as atividades de vida que fazia anteriormente, ter força para voltar eventualmente se exercitar, né? Muitas pessoas pelo adoecimento. Sim, muito interessante, até porque se você for para pensar, não necessariamente a pessoa que tem mais músculo consegue carregar mais peso. Então, acho que aí até o Billy pode falar mais que eu sobre isso, mas acho que está muito ligado a uma condição neurológica, né? De condição, tipo, de carregar força, que eu nem compreendo, assim, muito, sabe, Billy? O que faz você ter mais força do que o outro? Então... Assim, digo, nesse ponto da força física. Na verdade, eu faço um trabalho neuromuscular. Eu quero que os meus alunos saibam o que eles estão treinando e para que eles estão treinando, né? Eu não acho justo eu só falar faz isso e não explicar. Então tem muito trabalho neuromuscular, né? A gente mandar uma informação para aquele músculo que vai ser acionado, porque ele realmente acorda e entende, né? Isso é científico, é provado por estudos. Já foi feito o teste de pegar 2 atletas, mesmo biotipo, mesma faixa etária, um concentrado e o outro conversando, meio aleatório, né? Então, depois de um período de treinamento, a diferença de resultados é gritante. Então, a cabeça realmente ela faz acontecer, né? Quando a pessoa foca, ela realmente consegue. Isso é científico, né? Mas o tamanho do músculo também importa, tá, João? Importa, mas é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, né? E aí vem esse lance de treinar essa força de vontade, né? Porque às vezes são as vitórias diárias, né? Então, às vezes há uma força para uma pessoa, é uma força de levantar de uma cama. Isso. E é um absurdo. Os sonhos das pessoas vão variar, às vezes, de acordo com o que está dentro da realidade de cada um, né? Sim, então... você falou algo bem interessante, porque hoje, toda pessoa que se predispõe para uma academia, a gente hoje é o 2º país do mundo com maior número de atividades físicas. A gente só perde para os Estados Unidos. Então, a feira do Arnold Classic, a feira do Mr. Olímpia, você não tem noção. No Expo Center Norte, aquilo é tomado de estandes voltado para todos os segmentos daquelas atividades físicas. Então, tem de maquinário, de suplementação, de acessórios. Então, cresceu muito, né? Então, hoje, se todo mundo pensasse bem, não iam fazer um plano de saúde, ia pagar uma academia para treinar, né? Porque... Se alimentar bem. Se alimentar bem. E parece que está dando resultado. Muitos jovens estão largando balada, bebedeira, para se condicionar. Principalmente morando aqui em Santa Catarina, 42 praias, né? Aí as pessoas acabam se expondo um pouquinho mais o shape, né? E aí acaba motivando, né? Você morar numa cidade praiana tem esses benefícios. Com certeza, a pessoa, ela precisa treinar. E isso está entrando na mente das pessoas, né? Que não é apenas a estética, é a saúde, né? Muita gente nem sabe, mas a musculação cria massa óssea. E no passar dos anos, a gente vai perdendo a nossa massa óssea. E muitos alunos nem sonham que ela constrói massa óssea também, né? Além da magra, que é o que todos buscam. Sim, é muito interessante. Pô, minha mãe falava, eu ia na academia, minha mãe falava, já tá bom, João, já tá forte, já, vai ficar que nem aqueles caras muito grandes, assim. Falei, mãe, nem se eu quisesse, né?
E aí, interessante, assim, e realmente o CBD nessa ótica do esporte também, ele tem sido muito escolhido, assim, pelos fisiculturistas, né, dentro dessas feiras, né, até tem marcas de CBD que vão até em feiras de fisiculturismo por conta dos benefícios do CBD para atleta. E, em especial, fisiculturismo são pessoas que estão num processo ali de desgaste do corpo mesmo, que vai comparar, por exemplo, com o futebol. O futebol é uma coisa mais, às vezes, tática ali também e tal, e o fisiculturismo é o lance do corpo, né? É uma exigência do corpo muito forte. Então, imagina, vem aí um fitoterápico, né? Uma planta que tão conhecida, mas tão difamada, com inúmeros benefícios e sem efeito colateral, digamos assim, né? Nada que vai agredir. Então, para uma dor, para um sono, para uma ansiedade, enfim, vai... E eu sou prova viva disso, né? Você vê, em tão pouco tempo de uso, né? Eu não parei de usar e os benefícios continuam vindo, né? Depois de uma semana do meu campeonato, eu já estava treinando de novo, né? Sim. Então, isso eu realmente devo a Deus, né? Esse apoio da fitocanábica que me apoiou, que está me apoiando, né? E Massa, a gente fica então feliz. isso me dá uma segurança a mais, né? Porque se em tão pouco tempo surgiu um benefício tão grande, imagina para o próximo campeonato que eu não vou fazer, se Deus quiser, né? Sim. E é legal assim, porque, cara, a gente atende também, Billy, além de pessoas com, no seu caso, por exemplo, de atleta, mas a gente atende também um público, por exemplo, são senhoras, pessoas que têm fibromialgia, e são pessoas que sentem muita dor, naturalmente, assim, que nem se sente, mas por conta de outra questão. Imagina, a pessoa que tem fibromialgia sente dor em casa de manhã, durante o dia, fadiga muscular, parece que correu uma maratona ou que carregou 62 quilos também, né? Mas é dentro dali da sua realidade. E esse lance dessa força de vontade, desses benefícios, né? Que são benefícios de bem-estar, se você for parar pra pensar, né? Pô, eu tô bem e consegui voltar a treinar. Tô me sentindo tranquilo pra isso. É um benefício que essas pessoas almejam também, né? Então imagina, uma pessoa tá passando pela mesma coisa que você tá passando, só que sem carregar peso. Sim. E aí entra esse tratamento pra promover esse tipo de benefício que você também teve, né? Só que em outra e ótica sem de condição de efeitos saúde. colaterais, né? Isso que é interessante, né? Não é uma agressão, porque é algo extraído da própria natureza. Então isso aí realmente faz um diferencial muito grande. Tanto é que eu era leigo, eu nem imaginava o poder, né? Que o óleo medicinal poderia causar nesse momento da minha vida tão delicado, né? De estar entre a cruz e a espada, né? Sim, cara, é muito interessante. Ó, a gente recebe às vezes relato, o paciente chega assim, pô, já tomei duloxetina, pregabalina, sertralina, nada disso, só tô ficando mais pior, o efeito colateral tá prejudicando minha vida e tal. E aí um dos motivos que as pessoas buscam é justamente estar tentando desmedicamentalizar. Não vou dizer que é todo mundo que consegue esse processo de desmedicamentalizar, sempre tem que passar por um médico, mas tem gente que tem, assim, uma resposta muito boa, consegue diminuir ou até zerar determinados medicamentos. E só de tirar um efeito colateral que ia se acumulando, já é uma bênção, né, para a vida. É uma bênção muito grande. Sou prova viva disso. Boa. Vamos se encaminhar para as mensagens finais, João? Deixar a palavra com o Billy aí, né? Billy, Legal. Uma mensagem aí. Bom, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, ao Dr. Taka, que em 2010 me restaurou meu braço. Eu quase tive que amputar para um campeonato que eu exagerei. Tive rompimento de músculo, ligamentos, tendões. Ele fez um milagre na minha vida, né? E agradecer aos patrocinadores, Fitocanábica, que entrou, me ajudou, fez uma diferença muito grande. Ao Fernando do restaurante Querubim, que me alimento assim como um rei, né? De segunda a segunda, lá no Fecha. Agradecer a Performance, que entrou também com suplementos, ao Dr. Tiago Santana, que me ajudou no meu sorriso, nos meus dentes, né? Tá cuidando da minha parte dentária. Tamo demais, tá com um sorriso lindo. Sorriso de campeão, né? vamos falar, Sorriso de campeão. E agradecer a todas as pessoas envolvidas, amigos, alunos, né? E acima de tudo a Deus, que toda honra e glória eu devo a Ele. Bom demais. Foi de bola. Valeu, João. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns. Valeu, Thiago. Valeu, Billy. Valeu Boa demais. sorte aí. Valeu, Billy. Valeu Nos demais. próximos eventos. Amém.